Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Agora sim, né, tratando aqui dos direitos, das obrigações, a parte contratual do direito. Então nós vamos tratar dos contratos imobiliários também aqui, da locação, assunto muito importante e pertinente. Mas vale a pena, ainda dentro da estrutura da posse, para que possamos trabalhar melhor dentro da nossa escolha, né? Dentro do nosso ramo que amamos tanto, que é o direito imobiliário, vale a pena fazer uma menção, sim, do uso capião indígena. Nós temos no Brasil o uso capião indígena, é isso mesmo. Falei para você que nós temos dois procedimentos, o procedimento judicial e o procedimento extrajudicial. E temos 36 espécies de uso capião. Tem muito uso capião, né? Como que funciona o uso capião indígena? Então nós temos o fundamento do uso capião indígena, aparece para nós aqui no artigo 33 do Estatuto do Índio, hein? Artigo 33 do Estatuto do Índio. É lá que vai aparecer o uso capião indígena, pelo menos, né, nós vamos ter um esclarecimento didático, inclusive. O artigo 33 do Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 73, então 73 o Estatuto do Índio é antigo já, né? Mas foi devidamente recepcionado pela Constituição de 88. O artigo 33 da Lei 6.001 de 73, que é o artigo do Estatuto do Índio, vai esclarecer muito bem que cabe ao índio fazer uso capião. O índio tem o direito de usucapir com uso capião específico. Em primeiro lugar, conceito de índio é subjetivo? Não. Índio nós sabemos que não é tão subjetivo. Para que a justiça, o poder judiciário entenda que o sujeito é índio, ele precisa ter os costumes indígenas, né? Então é um detalhe, um cuidado que o autor da ação, como patrono, o advogado, tem que ter. Se o cliente não tiver costumes indígenas, ele pode não ser considerado índio. Tem que analisar o caso concreto, né? Então nós temos até um documento que é feito para o índio também atualmente. Mas cuidado, existe esse entendimento. Vale a pena lembrar que o uso capião indígena ele poderá ser utilizado, e lembrando que essa área não pode ser pública, porque nós temos muitas tribos indígenas localizadas, situadas em áreas públicas. Então cuidado. O uso capião indígena tem o objetivo de regularizar áreas, normalmente áreas rurais, mas áreas que não sejam consideradas áreas públicas. Então, um detalhe importante. Esse uso capião do índio tem os requisitos de qualquer uso capião. Lapso temporal, animus domini e também a posse tem que ser mansa e pacífica. Esses três requisitos que eu brinco muito, que são requisitos de qualquer uso capião, também são requisitos aqui no uso capião indígena. No lapso temporal, que é a posse, nós vamos falar de uma posse de 10 anos. 10 anos, hein? Então, a posse 10 anos consecutivos. Né? 10 anos consecutivos para que eu possa usufruir desse instrumento. Vale a pena lembrar também que existe uma regra parecida com a regra lá do uso capião constitucional. A área, né, diferente aqui, a terra inferior a 50 hectares. Né? Então, terra inferior a 50 hectares, então não pode ultrapassar 50 hectares, é o que aparece aqui também no artigo 33. Lembrando sempre que esse uso capião, apesar de ser um uso capião bem determinado, né, o chamado uso capião do índio, nós temos que respeitar a regra processual civil. Então nós temos aqui, nesse uso capião, também a petição inicial desenvolvida, elaborada, conforme o artigo 319. Tem que ter endereçamento do mesmo jeito, né, qualificação. Essa qualificação pode ser por família, né, essa qualificação, os autores, o casal, um exemplo, ou um representante também. Né? O cacique, pode ser outro representante para esses fins, mas tem que estar no nome de alguém, claro, legitimidade ativa. Né? O polo ativo da ação tem que estar completo. Vale a pena lembrar também que os instrumentos de provas nesse uso capião são os mesmos do Código de Processo Civil. Nesse caso, nesse uso capião, nós vamos apresentar, sim, as provas orais, depoimento pessoal das partes, ou testemunhais, e ainda procedimentos, né, documentais, provas documentais. Então, também aqui, caso essa tribo indígena, esse índio, tenha documentos que comprovem a sua posse, documentos como, talvez, tributos, documentos também como multas ambientais, autorizações, licenças, né? Qualquer documento, seja que venha de uma entidade pública ou particular, qualquer documento que venha de uma instituição pode sim ser base numa prova chamada prova documental. Tá? Isso pode ocorrer e deve acontecer sim.
Vale a pena lembrar também que esse uso capião, claro, como qualquer uso capião, nós vamos ter em regra a manifestação do MP, Ministério Público, das fazendas, a União, Estado e Município, e aqui aparece também, não é regra geral, mas em alguns casos o Poder Judiciário, dependendo da região, pede a manifestação também da autarquia que cuida dos índios, né? Então nós temos também que auxilia, né, os índios. Então nós temos também uma manifestação obrigatória, vai depender de cada magistrado, do entendimento de cada magistrado. Fato é que esse uso capião é um uso capião importante sim, hein? Nós falamos aqui, nós temos mais de 36 espécies. No Brasil, nós temos as 5 mais utilizadas espécies de uso capião. Nós temos a extraordinária, a ordinária, o uso capião constitucional, especial, o uso capião de abandono de lar, que foi falado em aula também, ou chamado de meação. O uso capião coletivo é muito utilizado no Brasil, apesar de ser um uso capião que a gente precisa tomar muito cuidado em relação à peça em si, a sua distribuição. Mas o uso capião indígena aparece. Nós temos aí, pesquisa revela que nós já tivemos mais de 3.000 ações de uso capião indígenas no Brasil. Mais de 3.000 ações. Então nós temos aí muitos índios, ou pelo menos tribos, né, ou representantes dessas tribos que acabam usufruindo desse instrumento por entender que é um instrumento que pode auxiliar na regularização de imóvel. Cuidado, tá? Não é obrigatório, não é porque é uma tribo indígena, porque é um índio, tem que fazer esse uso capião, hein? É facultativo. Se o índio, né, ou a família de índios, o casal indígena, optarem em fazer um outro uso capião, extraordinário, ordinária, poderá fazer isso. Né? Não precisa, ele não fica obrigado a fazer a ação de uso de capião indígena. Né? Então, cuidado, então não fica obrigado aqui. Então saiu a imagem aqui. Não fica obrigado, não existe essa necessidade, tá? Então, vale a pena esclarecer em relação a isso. Outro fator importante também, que eu quero tratar com você, é a topografia. No uso capião indígena, vale a pena lembrar também que tem que ter a topografia, né? Então, a topografia, que é a planta, nada mais que a planta e o mineral descritivo, aparece aqui como um documento obrigatório. Certidão de propriedade, seja matrícula, transcrição, vai aparecer aqui também no uso capião indígena, documento importante também. Então vale a pena bater um papo sobre isso. Nós temos no uso capião indígena um uso capião muito específico, muito determinado. Já aconteceu casos interessantes, inclusive no nosso escritório, onde o juiz entendeu que o autor da ação, não o autor, mas o casal, os autores, não eram índios. Então ele pediu para converter esse uso capião em uso capião extraordinário em virtude da posse. Por isso eu falo que muitas vezes não adianta inventar. O feijão com arroz, talvez bem feito, ele desce melhor que um estrogonofe mal feito, salgado, doce, não sei, né? Então, cuidado com esse uso capião indígena. É um instrumento importante, objeto de prova da OAB, objeto de concurso público, né? Dentro do direito civil, já caiu muito até para concurso da magistratura, mas na prática ele é pouco utilizado. Apesar da pesquisa revelar, nós já tivemos muitas ações de uso capião indígena, ainda temos, né? Mas vale a pena lembrar que é um uso capião muito específico, e tudo que é muito específico é perigoso. Eu sempre falo do uso capião constitucional, ele é cheio de regrinhas, detalhes, então nós podemos aí a qualquer momento perder essa ação de uso capião. Não é melhor utilizar o uso capião extraordinária, porque nós temos o uso capião mais aberto, a chance de perder essa ação não é muito menor, né? Realmente menor. Então temos que tomar cuidado em relação a isso, tá? É um instituto importante, objeto de concurso da magistratura, já caiu na procuradoria também. É um uso capião interessante no sentido de pesquisa, mas na prática precisa tomar cuidado, né? Então se você for fazer uma ação dessa para um índio, analise com cuidado. Será que não vale a pena fazer uma ação de uso capião convencional? Não seria mais seguro, não seria mais correto e adequado? Então vale a pena, tá? Para efeitos de concurso público, você já sabe, né? É o Estatuto do Índio, artigo 33, vale a pena fazer a leitura. Se cair, você vai acertar com facilidade, tempo de posse 10 anos, posse ininterrupta, né, desse índio, dessa tribo, mas é um uso capião mais teórico do que propriamente utilizado na prática, apesar de a gente ver, sim, uma ação ou outra de uso capião indígena, dependendo a região do nosso país, o local, né? Então vale a pena ficar atento em relação a isso. A decisão sendo procedente, claro, esse uso capião também pode ser considerado, sim, uma ação declaratória. Sendo a ação procedente, o cartório vai fazer essa regularização com uma abertura de uma matrícula nova, ou ainda o aproveitamento, encerra, né, faz uma averbação do registro da sentença. Também é possível. Então isso vai acontecer
para efeitos registrais, tá bom? Eu espero você no próximo bloco. Até a próxima.